Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer detalhes aí sobre essa próxima rodada, né? A nona rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco enfrentando o Cruzeiro, mas temos outros jogos aí muito importantes que infelizmente a gente já terá que acompanhar ali com o secador ligado, né? Torcendo para que os nossos adversários aí contra o rebaixamento tropecem, para que o Vasco não entre ali na zona da degola. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre os jogos importantes para a gente acompanhar. Vamos trazer todos os detalhes também do Vasco para enfrentar o Cruzeiro, né? O Vasco segue recolhendo os cacos, né? O Vasco terá 3 desfalques aí importantes para essa partida de domingo. Então a gente vai trazer para vocês provável escalação, o que a gente pode esperar. Será que teremos um time aí jogando de uma forma diferente, mais intensa, mais competitivo? Enfim, é isso que o torcedor vascaíno espera aí da equipe comandada pelo Álvaro Pacheco. E também vamos falar sobre essa pressão já em cima do treinador português, que em 2 partidas até o momento, contra Flamengo e Palmeiras, acumulou 8 gols sofridos, 2 derrotas e o Vasco não jogando absolutamente nada. E muita gente já pede internamente e também externamente a saída do treinador em caso de uma terceira derrota consecutiva. Vamos falar sobre o burburinho, né, de uma possível volta do Emiliano e do Ramon Dias para o Vasco, né, tendo em vista que até agora o contrato de rescisão dos dois não foi oficializado pelo Vasco da Gama. E também vamos trazer novidades sobre a reforma de São Januário, que já tem data aí confirmada para votação do potencial construtivo, né? E surgiram alguns boatos também de uma empresa que já estaria disposta ali a pagar 500 milhões de reais na compra desse potencial. E também vamos atualizar ali as situações de Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas aí espalhados pelo Brasil inteiro, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, que ainda não seguem o nosso trabalho por aqui, para correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no nosso canal. Logo ao lado desse botão ali escrito inscreva-se, também tem um outro botão pequenininho, que é um sino das notificações. Clica nele para você não perder absolutamente nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. E peço também a ajuda, né, a colaboração de vocês de 2 formas. Primeiro, deixando o joinha, deixando o like, né, no nosso vídeo, que é importante demais para o YouTube poder compartilhar e engajar mais aqui o nosso vídeo com outros torcedores do Vasco. E a segunda forma que a gente pede a ajuda de vocês é através do nosso Pix do canal, né? A gente está aí buscando doações, ajudas para que a gente siga fazendo a cobertura em todos os jogos, dentro de casa, fora de casa, sempre que alguma coisa importante acontecer, coletiva de imprensa, sempre que o Vasco contratar um jogador, a gente possa estar presente lá no aeroporto, né, para poder recepcionar esses atletas. A sua ajuda é muito importante, qualquer valor, cara, pode ser R$1, 5, 10, 20, 50 reais. E lembrando que todos os dias que a gente faz live aqui no canal, a gente também está retribuindo, né, essas doações. A gente está sorteando aí uma camisa oficial do canal de segunda a sexta-feira. Todo mundo que doa aí os maiores valores garantem também uma camisa oficial do canal de segunda a sexta-feira. E todo domingo a gente também sorteia uma camisa oficial de jogo do Vasco, ou a branca, ou a preta, ou o terceiro uniforme, para todo mundo que chegou junto, né, e ajudou o nosso trabalho aí com doações. Galera que pergunta, pô, Mário, qual o valor que a galera vem doando mais? O valor mais comum é o valor de R$10. Então quem puder dar essa moral, esse aqui é o número do Pix do canal e aqui tá o QR Code aqui, ó, no cantinho, para você apontar o seu celular aí para a tela da sua televisão e poder dar aquela moral aqui pra gente, beleza? E a gente também fala os nomes, coloca, né, o nome da rapaziada nas lives em forma de retribuição também, beleza? Então bora começar o nosso vídeo de hoje falando aí sobre a rodada, né? Nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Vasco segue fora da zona de rebaixamento, mas por pouco, tá? O Vasco tá na 14ª colocação com 6 pontos em 8 jogos. O saldo do Vasco é o pior saldo do Campeonato Brasileiro. Nós sofremos 19 gols e fizemos apenas 7, ou seja, o Vasco tem um saldo de menos 12. Atrás do Vasco tem Corinthians e Fluminense, que tem os mesmos 6 pontos que a gente, porém eles estão atrás porque o Vasco tem 2 vitórias
Corinthians e Fluminense têm 1 vitória e 3 empates. Então, por esse motivo de desempate, eles seguem atrás do Vasco. E aí, na zona de rebaixamento, nós temos o Criciúma, que tem 5 pontos, mas o Criciúma tem 2 jogos a menos que Vasco e Corinthians e Fluminense, né? O Criciúma tem apenas 6 partidas nesse momento. Atrás do Criciúma vem o Atlético Goianiense, com os mesmos 5 pontos em 8 partidas. Atrás do Criciúma vem o Cuiabá, com 4 pontos, e depois o Vitória da Bahia, com apenas 3 pontos conquistados. Ou seja, nessa rodada, em caso de mais uma derrota do Vasco e uma vitória aí de Criciúma, Atlético Goianiense, Corinthians e Fluminense, o Vasco poderá entrar na zona de rebaixamento. Então é imprescindível que o Vasco pontue e, obviamente, vença essa partida, né? A gente sabe que o momento é muito complicado, muito difícil, mas o Vasco tem que fazer valer o mando de campo. Então a gente vai ter que ficar ligado em alguns jogos nessa rodada. Partidas como Criciúma e Bahia. O Criciúma joga em casa contra o Bahia, que está aí brigando pela liderança, né? Está na 2ª colocação, então é torcer para o Bahia conseguir um bom resultado jogando contra o Criciúma lá na casa do Criciúma. Outro jogo importante é Cuiabá e Fortaleza, né? O Cuiabá joga em casa contra o Fortaleza, que está ali no meio da tabela com 10 pontos. Então é torcer para mais um tropeço do Cuiabá jogando em casa. Teremos Grêmio e Botafogo, o Grêmio tentando se recuperar da derrota para o Flamengo, pegando um dos líderes da competição, né, que é o Botafogo, que está na 3ª colocação. Tem Vitória Internacional, Vitória joga em casa aí contra o Inter, que também está buscando aí uma aceleração na pontuação do Campeonato Brasileiro. E temos um jogo dos desesperados também, que é o Fluminense jogando no Maracanã, encarando o Atlético Goianiense. Talvez o melhor resultado dessa partida fosse um empate, né, para que nem o Fluminense disparasse na frente do Vasco, nem que o Atlético Goianiense saísse da zona de rebaixamento. Então vou acompanhar muito de perto essa rodada, vou estar aí torcendo, né, para que os resultados sejam positivos para o Vasco, mas o Vasco também tem que se beneficiar, né? O Vasco também tem que fazer o dever de casa. E domingo o Vasco volta a campo, jogo que acontecerá em São Januário, às 6h30 da noite, horário de Brasília, né? A gente não sabe ainda como será a presença de público. Até agora não tivemos grande procura pelos ingressos, mas a tendência é que a torcida vá ao estádio, vá ajudar, vá apoiar, mas é aquele jogo tenso, né? Aquele jogo que, se acontecer ali do Cruzeiro sair na frente do placar, o Vasco acabar não conseguindo fazer uma boa atuação, eu fico com medo de protestos, de confusão, e mais uma vez eu peço para o torcedor vascaíno que estiver presente em São Januário, segure a onda, não vamos jogar coisa em campo, não vamos sair na porrada com outros torcedores do Vasco, não vamos fazer invasão de campo, não vamos jogar bomba dentro de campo, porque no final das contas, quem vai sair prejudicado com tudo isso somos nós mesmos, que não iremos poder frequentar São Januário, porque a gente sabe como é que é. Vasco é perseguido, o Vasco vai acabar tendo São Januário sendo interditado novamente. Então, se você for pro jogo de cabeça quente, melhor ficar em casa, melhor acompanhar pela televisão, né? Melhor sofrer junto ali com a sua família do que ir para São Januário e acabar tendo ali essa possibilidade de risco, né, de se meter em alguma confusão. Mas enfim, para o jogo desse domingo, o Vasco vai ter aí 3 desfalques importantes já confirmados. Primeiro, Dimitri Payet não se recuperou a tempo, está com uma lesão grau 1 na coxa direita, né? A tendência é que ele possa voltar só para o jogo contra o São Paulo. Deve também desfalcar o Vasco aí para a partida seguinte contra o Juventude. Os outros 2 são jogadores aí que tiveram no último jogo como um como titular, o outro entrou no decorrer da partida, e os 2 estão fora. O Rojas, que levou uma cabeçada, né? Acabou levando alguns pontos na cabeça, não terá condições de ir para o jogo, e o Juan Esforza, que acabou levando o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. A tendência é que no sistema defensivo a gente volte a jogar com 3 zagueiros, com a volta do João Vitor atuando pelo lado direito, o Maicon jogando centralizado e o Léo Pelé jogando pelo lado esquerdo. Podemos ter aí a entrada do PH na vaga do Puma Rodrigues, né? O Puma que não vem agradando nem defensivamente, nem ofensivamente, né? Então pode ser que o PH, pela questão de ser mais forte na parte defensiva, ganhe a vaga ali na ala direita. Na ala esquerda, a tendência é que o Lucas Piton seja mantido. O meio de campo, ainda há dúvida, né? Se ele mantém o meio de campo só com 2 jogadores, com o Hugo Moura, com o Zé Gabriel e com o Galdames, ou se ele povoe mais esse setor ali, né, que ainda está muito desguarnecido, né? Eu, particularmente, não vejo muita diferença entre o Zé Gabriel e o Hugo Moura. Para mim, independente que quem entrar, não vai ser aí aquele jogador que a gente imagina, né, de proteção, de saída de jogo. Mas, falar uma coisa para vocês, eu não consigo mais aturar esse Galdames no time titular. Não é possível que ele vai ser mantido aí entre os 11 titulares. Ser bem sincero com vocês, já passou da hora do garoto JP
ter uma chance nesse time. O JP estreou muito bem contra o Grêmio na primeira rodada e depois foi preterido, né? O jogador não vem sendo utilizado, apesar de sempre estar no banco aí nas partidas. E volto a repetir, para mim o JP é muito mais jogador e vai demonstrar muito mais intensidade nesse meio de campo do que o Galdames. Então torço e espero que o momento dele tenha chegado aí para essa partida de domingo. E lá na frente a gente deve ter o Adson ganhando a vaga do Rossi, jogando pelo aberto para um lado de campo, o David sendo mantido como titular do outro lado e aí centralizado Pablo Verratti, né? Nossa esperança, nossa expectativa de gols aí para que o Vasco consiga essa vitória contra o Cruzeiro. Lembrando que tem um detalhe muito importante, tá? Mesmo o Vasco jogando em casa, as casas de aposta aí seguem colocando o Vasco ali em total equilíbrio em busca dessa vitória contra o Cruzeiro. Nossa querida parceira do canal aqui, a 1xBet, colocou aí o Vasco pagando quase R$3 para cada R$1 que você apostar na vitória do Vasco. O empate está pagando R$3,20 e a vitória do Cruzeiro está pagando R$2,74. Então você que está acreditando aí numa reviravolta, numa guinada, numa vitória do Vasco, corre lá na 1xBet, bota uma graninha lá na vitória do Vascão, ou então de repente bota uma grana ali na vitória e no empate para você se garantir. E a 1xBet está dando, ó, R$300 de bônus para você que se cadastrar por lá. E não para por aí. Nesse sábado, a 1xBet vai sortear R$6.000 no Pix. Serão 3 vencedores. Cada vencedor vai levar R$2.000 para casa. Mas tem um detalhe. Tem que se cadastrar usando o nosso link que está lá embaixo no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. Então corre lá, faz o cadastro, ganha os R$300 boas-vindas, já bota uma graninha lá na vitória, no empate do Vasco contra o Cruzeiro e aí você vai participar do sorteio que vai rolar hoje à noite, ao vivo, às 8 horas da noite, lá na 1xBet, de R$6.000. Você pode ser um desses vencedores, beleza? Bora agora falar sobre a situação de Álvaro Pacheco. Pois é, desde que chegou ao Vasco, até o momento não conseguiu mostrar absolutamente nada, na minha opinião, tá? Quem discordar não tem problema nenhum, mas o Álvaro Pacheco, ele teve 12 dias de trabalho antes da partida contra o Flamengo, ele teve mais 10 dias antes da partida contra o Palmeiras e, na minha opinião, não vi evolução nenhuma no time do Vasco, não vejo o time aí jogando um futebol que a gente imaginava, intenso, competitivo, um futebol ofensivo, muito pelo contrário, eu vejo um Vasco medroso, eu vejo um Vasco frouxo, sem intensidade, marcando fofo. E, cara, chegou um momento que a gente já pode, né, criticar. Já chegou um momento ali que a gente já pode duvidar do que está acontecendo lá dentro. E muita gente dentro do Vasco e fora do Vasco já pede a saída do treinador em caso de uma terceira derrota consecutiva, que muito provavelmente jogaria o Vasco aí na zona de rebaixamento. Então a pressão é muito grande. Vou ser bem sincero com vocês, eu avisei que não era o treinador certo para esse momento do clube, um treinador que não conhece o Vasco, um treinador que não conhece futebol brasileiro e não entende o momento complicado que o Vasco vive. Mas resolveram escolher, resolveram trazer, eu apoiei desde o primeiro momento, mas está claro aí que realmente a situação não é das melhores. Em caso de uma derrota para o Cruzeiro nesse domingo, não se assustem se o Pedrinho aí acabar decidindo pela saída do treinador aí, que seria uma passagem relâmpago, né? Ainda mais rápida do que foi a do Sapinto há 3 anos atrás, comandando a equipe do Vasco. Mas existe aí uma possibilidade de um retorno do Ramon e do Emiliano, né? O Ramon e o Emiliano que ainda está no Rio de Janeiro, né? Ainda está vivendo aqui no Rio, ainda tem muita proximidade com muitos jogadores do elenco do Vasco. Inclusive ontem eu fiz uma postagem lá no meu Instagram e o Emiliano foi lá e curtiu as 2 postagens que eu fiz ali referente a uma possível volta dele pro Vasco, e a gente sabe, né, que ele tem um carinho, ele tem aí todo um amor pelo que ele viveu no Vasco nesses últimos anos aí, nesse último ano, né, na passagem dele pelo Vasco da Gama, e muita gente diz que o Emiliano aí ainda está no Rio de Janeiro porque ele ainda sonha em voltar pro Vasco, tá? Porque o contrato dele e do pai dele, do Ramon, ainda não foram rescindidos, ainda não foram rompidos de forma oficial, e isso aí possibilitaria talvez um retorno, né, do próprio Emiliano. De repente o Ramon nem voltava, né, o Emiliano podendo assumir até como treinador em definitivo, que seria uma possibilidade também. Então, não fiquem surpresos aí se algo acontecer dessa natureza aí, caso o Vasco não venha a vencer o Cruzeiro nesse domingo. Rezar e torcer para que o time jogue muita bola, para que o Vasco faça uma grande partida e consiga esses 3 pontos, que é isso que a gente espera e precisa aí dessa partida de domingo. E agora falar sobre outros assuntos. Primeiro,
comentar sobre a situação da reforma de São Januário, né? A votação está confirmada, vai acontecer na próxima terça-feira na Câmara dos Vereadores, né? Votação essa que muito provavelmente vai acabar terminando ali com todos os vereadores dando ok, dando sinal positivo para que o Vasco receba o potencial construtivo. Ontem surgiu uma notícia no período da tarde que a empresa Cyrela já teria feito uma proposta de 500 milhões de reais ao Vasco pela compra do potencial construtivo e mais tarde, né, em parceria nossa com o jornalista Leonardo Baran, a gente buscou informação que isso não procede. Essa proposta, essa oferta, ela não aconteceu, pelo menos não até agora. Pode ser que na segunda, terça-feira isso venha acontecer, mas essa informação não é verdadeira, né? Acabou vazando ali que poderia acontecer, mas isso não é verídico. A tendência é que na semana que vem, empresas como a Cyrela, como a Redditor aí, já comecem a negociação com o Pedrinho para buscar, né, essa compra do potencial construtivo do Vasco, que vai chegar ao valor de 500 milhões de reais. Lembrando que as obras não irão começar agora. Pedrinho quer começar as obras no final do ano, né, após o Campeonato Brasileiro terminar. E agora, falar um pouquinho aqui sobre outros assuntos importantes. Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira. A situação de Felipe Coutinho é a seguinte: parece que agora, essa próxima semana, o Felipe Coutinho vai encerrar as férias dele, ele que tá lá em Búzios com a família, curtindo o tempo também, merecedor, né? Jogou aí a última temporada inteira lá no Catar e parece que após as férias do Coutinho, ele já tem uma reunião agendada com o Pedrinho e também com o representante do Aston Villa para selar, né, para fechar esse negócio e confirmar o retorno dele para o Vasco. Situação do Souza, ontem a gente buscou aí que ele já recebeu uma proposta oficial do Vasco, tá? A informação é que o Souza já tem em mãos ali os valores, tempo de contrato, né, tudo ali para ele poder romper o contrato dele com o futebol lá da Turquia e junto ao Coutinho, né, voltar a vestir a camisa do Vasco. A tendência é que o contrato do Souza aí seja de pelo menos uma temporada, né? Pelo menos até o meio do ano que vem, com a possibilidade de renovação de contrato ali por mais 6 meses ou até mesmo por mais um ano. E a situação do Alex Teixeira, que a gente buscou aí, que o Alex Teixeira tá treinando forte, parece que o Felipe Coutinho e o Souza realmente querem que o Teixeira volte pro Vasco junto com eles, né? O Teixeira tem o sonho de encerrar a carreira no Vasco, porém, até o presente momento, o Vasco não formalizou ainda uma proposta pelo retorno do jogador, algo que pode acontecer no decorrer da próxima semana. E aí eu faço a pergunta para vocês: vocês concordam? Vocês acham que é uma boa volta do Coutinho, do Souza e do Alex Teixeira, dos 3 crias aí podendo voltar para São Januário? Eu já dei minha opinião sobre isso. Eu sou favorável, apesar do Alex Teixeira não ter tido uma grande passagem no Vasco no ano passado, eu acho que ele é muito mais jogador, muito mais experiente, vai somar muito mais do que Rossi, do que Serginho, do que Eric Marcos e do que todos esses jogadores que nesse momento estão vestindo a camisa do Vasco e jogam pelos lados de campo. Essa é a minha opinião. Quero saber de você, vascaíno, nos comentários do vídeo de hoje, o que você pensa sobre tudo isso. Beleza, rapaziada? E antes de terminar o vídeo, pedir para você não esquecer de deixar o like, de se inscrever no canal e quem puder dar aquela moral, fazendo a doação aqui através do Pix, vai ser muito, muito, muito bacana a ajuda de vocês. Tamo junto, valeu!